Oi, gente. Hoje eu quero falar a respeito de paternidade também, continuar falando a respeito de paternidade, mas como que é para a menina quando falta o pai? Quando o pai não se faz presente, quando o pai ele não demonstra afeto, não demonstra proteção, cuidado. Quando ele está ali dentro de casa, às vezes, e ele não assume esse papel. Ou porque a mãe não permitiu, porque acontecem situações onde o pai, ele vem de uma história de vida, onde ele não teve também o seu pai presente, um lugar onde que a mãe dominava, a mãe que exercia domínio, controle, né, sobre aquela casa, sobre aquela família. Então, quando ele chega num relacionamento, ele vem aquele homem que não exerce muito sua autoridade de homem, de pai, né? De proteção, de autoridade mesmo. E aí a mulher, quando ela percebe isso e ela tem situações lá do seu passado que acabaram fazendo com que ela aprendesse, né? Que a mulher que domina, a mulher que manda, a mulher que controla porque ela não é empregada de ninguém, ela não vai se deixar dominar. Então vem uma série de questões. Isso aqui são exemplos, tá bom, gente? Não quer dizer que é dessa forma, não tem como falar. Cada um tem sua história de vida, cada um passou por circunstâncias diferentes. Então eu estou trazendo exemplos para você se identificar aí e perceber algumas coisas. Então, quando essa mulher toma esse lugar desse homem, não deixa ele exercer esse papel, vai trazer danos para a vida dessa menina na vida adulta. Por quê? Porque o pai, ele tem um papel primordial quando a criança ela tá ali por volta de 3, 4 anos, a menina, ela acha que o pai é o namorado dela, né? Ela começa a idealizar aquele pai como namorado. Tanto que ela cria uma certa rixa ali com aquela mãe, ela quer o pai só para ela, tem ciúme da mãe com aquele pai. Então, quando o pai não entra ali naquele momento barrando, falando com aquela filha, que a namorada dele é a esposa, né, a mãe dela, não ela, que ela é a filha dele, a filha amada, mas a namorada é a mãe, ali vai trazer problemas também. Então, quando ele entra barrando ali, aquela menina entende o lugar dela no mundo. Ela começa a se perceber que o indivíduo fora daquilo ali. Quer dizer, o amor ele pode ser faltoso. Então, quando ela tiver um problema lá fora, não vai causar tanto dano, porque ela entende que nem tudo é do jeito que ela imagina. O amor ele pode ser faltoso de alguma forma, né? Não quer dizer que aquela pessoa ama ela, que ela vai ter tudo. Mas quer dizer que aquela pessoa ama, mas ela pode amar de outras maneiras também. Então ela começa a perceber uma série de coisas, né? Identificando o mundo da forma que ele é. Aí, quando falta esse pai, ela começa, né? Ele não exerceu essa função de proteção, de direção, porque o pai também ele vem direcionando os filhos, mostrando para eles naquilo que eles têm dom, naquilo que eles têm afinidade, naquilo que eles conseguem desempenhar bem o papel. Então, quando essa criança cresce, ela não tem dificuldade em tomar decisões, porque ela vai entender naquilo que ela é boa, né? Ela vai ter dificuldade de decidir sobre os seus relacionamentos, ela vai ter firmeza, autoestima, porque quando o pai falta essa função, a moça ela se torna insegura, tem baixa autoestima, está sujeita a conseguir relacionamentos abusivos, entrar em relacionamentos abusivos por causa da baixa autoestima, por causa da insegurança, por causa de buscar esse cuidado, essa proteção, esse amor, esse olhar desse pai. Então, ela fica buscando nos relacionamentos suprir aquela falta que ela teve na sua infância. Então, se tornam mulheres, às vezes, compulsivas, que têm compulsão por comida, têm compulsão por compras, compulsão por bebida, às vezes na área sexual.
buscando preencher esse vazio. Né? Ela busca preencher, mas nada preenche. Então acaba ela sofrendo, né, muito emocionalmente, muito sensibilizada, as coisas atingem muito mais fácil, situações difíceis atingem muito mais fácil, porque o pai, ele transmite no momento que ela precisa aquela proteção, aquela segurança, mostrando para ela a força daquela mulher. Então ela se torna mais forte na vida adulta. Quando ele falta, ela se torna dessa maneira que eu estou explicando, né? Insegura, sente fragilizada, baixa autoestima, como eu já disse, toda uma série desses problemas. E outro problema que traz também é na nossa vida espiritual. Agora eu vou entrar na vida espiritual, tanto para a menina quanto para o menino. Quando o pai ele não foi presente, ele foi abusador, ele foi agressivo, ele de alguma maneira controlador, assim, além da conta, né, gente, que exerce aquele controle excessivo, que faz mal de alguma maneira para aquele filho. Quando ele vai para a igreja, ou que alguém fala a respeito de Deus para ele, um Deus Pai, ele não consegue, a pessoa não consegue aceitar o Deus como Deus Pai. Ele quer o Deus longe, o Deus lá no alto, o Deus lá no céu. Não, mas não um Deus Pai que é íntimo, que é presente, que quer um relacionamento com a gente. Por quê? Porque a representação de pai para ele foi distorcida. Ele vê Deus, por exemplo, não posso errar, porque Deus vai me castigar. Eu tenho que ser perfeito, porque senão Deus não vai me aceitar, não vai me amar. Então acaba não aceitando aquele amor de Deus Pai, nosso papai. E eu falo isso porque eu passei por isso, eu não consegui aceitar o amor de Deus Pai. Quando as pessoas falavam assim, mas Deus te ama, Ele é seu pai, eu até falava que era o meu pai, mas eu não conseguia receber desse amor. Porque para você receber desse amor de Deus Pai, é preciso você abrir o coração para Ele entrar. Então eu tinha assim, como se Deus ouvisse as outras pessoas, mas não me ouvisse, porque eu falhava em alguma área. Então, assim, eu sempre achava que Deus ia abençoar as pessoas, eu falava que Ele ia me abençoar, eu até orava, mas era como se inconsciente estivesse bem distante. E eu não conseguisse receber desse amor, porque eu achava que se eu entregasse o meu amor, eu ia sair decepcionada de alguma maneira. Em algum momento eu ia sair frustrada por causa das experiências que eu tive. Então, a gente espiritualmente acaba tendo prejuízo na nossa vida espiritual. Porque o Deus Pai, Ele quer ter intimidade com a gente. Né? Por isso que existe um Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, que clama, Abba Pai, meu Paizinho. E é assim que Deus é para nós. Desde o início, o intuito de Deus é te tornar Pai, nosso Papai. E aí você vai ler ao longo da Bíblia, né, pegando as histórias lá do início, quando Deus criou Adão, e aí Ele enviou o seu Filho amado para que nós tivéssemos acesso ao Deus Pai, né? Jesus, Ele nos ensinava como falar com o nosso Deus Pai, ensinando o Pai Nosso, né? Demonstrando como que era o relacionamento de filho com o Pai, Deus Pai. E aí você chega em Apocalipse e fala, né? É o nosso Pai, a gente vai morar com o nosso Pai, Ele será o nosso Pai. Então, em todo o tempo, Deus, Ele quer nos relacionar com a gente como filhos, filhinhos amados. É assim que Ele nos trata. Mas para a gente receber desse amor de Pai, viver esse relacionamento com Deus intenso, né? Onde nós vamos sentir plenitude, nós precisamos receber desse amor. E Ele vem suprindo esse lugar que faltou do nosso Pai. Tudo aquilo que nos faltou, Ele supre. Quando nós recebemos desse amor de Pai e aceitamos Ele como nosso Deus Pai, Ele é o grande El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Então, Ele é o Deus que supre as nossas necessidades, Ele é o Deus que cuida,
que protege, que nos livra, né, que sustenta, que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Ele é o Pai que nós almejamos, o Pai que a gente não teve. Ele é completo e Ele faz esse papel. Que Deus te abençoe, espero ter ajudado. Se eu ajudei de alguma forma, compartilhe esse vídeo. Clica, né, curte o vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo foi importante. E aí ele vai divulgar para mais pessoas. Que Deus te abençoe.